para os irmãos. Nós temos a responsabilidade de cantar, mas principalmente de viver. Cantar aquilo que vivemos deve ser a nossa responsabilidade. E eu pergunto mais uma vez, quantos aqui realmente querem ser alguém segundo o coração de Deus? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Há batalhas em nossa vida que nós lutamos e que nós algumas vezes perdemos. Há batalhas, quando nós entramos para ganhar. Eu não sei quais são as suas batalhas, mas de uma coisa tenho certeza: o Senhor vai te ajudar, amém? Diz a palavra do Senhor que quando Josué recebeu a incumbência de entrar na terra prometida, ele recebeu do Senhor: não te mandei eu, esforça-te e ser muito valente, como eu fui com Moisés, também eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Foi com esta confiança que Josué entrou na terra prometida, sabendo que Deus seria com ele, que nenhuma batalha seria perdida, até que. Leiamos a palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo número 7, palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo número 7, palavra do Senhor. O tema da mensagem é ganhando batalhas perdidas. Ganhando batalhas perdidas. Josué capítulo 7, apenas o primeiro versículo. Estão aí, amém? Amém. Vamos ler juntos, não importa a tradução, vamos ler. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém? Deus Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós queremos te honrar, não apenas com palavras, Senhor, nem com gestuais, mas em espírito e em verdade. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que não é fácil perder batalhas. Senhor, nós entramos aqui para ganhar. Nós, Senhor, meu Deus, entendemos que o Senhor peleja por nós. Nós entendemos também, Senhor, que a promessa está ainda vigente. O Senhor não nos deixará e nem nos desamparará. Nos ajuda, Senhor, me ajuda a pregar esta palavra com a mesma autoridade e graça da parte da tarde. Eu rogo que a tua bênção permaneça conosco, nos ajuda, Deus, eu rogo no poderoso nome de Jesus. Em nome do Senhor, amém, amém. Assente-se exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, Josué entra na terra prometida. Ele tem um grande desafio que é capturar, dominar, subjugar a cidade de Jericó. Uma cidade com muros inexpugnáveis, impenetráveis, uma cidade totalmente fechada, uma cidade que era invencível até que Josué chega ali. E por impressionante que é, eles ganham aquela batalha no grito. Eles rodeiam a cidade e o Senhor diz: quando gritais, então o murro cairá. Eles gritaram e assim aconteceu, com aquelas vozes multiplicadas, segundo o poder e a autoridade do Senhor, aquelas muralhas ruíram, e eles venceram a batalha. Porém, no capítulo 6, versículo número 17, nos fala a palavra do Senhor assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Deus tinha dito que a cidade inteira deveria ser destruída e não sobraria nada, porque tudo seria considerado anátema. Eu quero que você perceba, porque essa é uma palavra incomum, não é uma palavra usual, essa é uma palavra que você vai encontrar quase que somente na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra anátema, em outra tradução, quer dizer coisa condenada. Deus estava condenando a cidade à destruição. Quando se fala em anátema, há pelo menos duas condições para o anátema. Aquilo que não pode ser destruído tem que ser consagrado ao Senhor. Portanto, no anátema de Deus, tudo aquilo que Deus não queria para si deveria ser destruído. Agora, a prata e o ouro deveriam ser reservados para os tesouros do Senhor, seriam consagrados para Deus. Porém, nesse capítulo 7, nós encontramos uma introdução que resume o que acontece no texto, porque depois da batalha vencida, conquistada de Jericó,
cresceu em Josué e no povo de Israel aquela certeza de que Deus era com eles e que nada absolutamente poderia impedi-los de vencer batalhas. Até que Josué manda espias para uma aldeia, para uma cidade muito pequena chamada Ai. E ali naquela cidade, Ai, diga comigo, ai de mim. Porque na verdade a cidade de Ai, aquela cidade pequena, alguns voltaram dizendo, olha Josué, apenas 2.000 ou 3.000 homens são suficientes para vencer a cidade. Não vamos cansar o povo, não vamos fatigar o povo. Com 2 ou 3.000 se conquista a cidade. Eles vão para lá, naquela certeza de que com aquelas 3.000 pessoas no máximo, aqueles 3.000 homens de guerra, eles venceriam a batalha. Só que lamentavelmente, o povo de Ai se levanta, eles guerreiam ferozmente, eles conseguem afastar o povo de Israel, aqueles guerreiros de Israel, e 36 homens de guerra caem mortos no arraial de Israel. Josué fica pensativo. Sabe, André, há batalhas que Deus nos chama para ganhar, e nós não podemos perder. E quando nós lamentavelmente perdemos, nós sentimos a tristeza da derrota. E aquela derrota para Josué, ver aqueles 36 homens mortos, traz para ele uma preocupação, uma dúvida. Ele vai para Deus, ele vai reclamar a promessa. Sabe, irmão, quando você for derrotado, reclame de Deus a promessa. Ele reclama ao Senhor, ele pede a Deus, Deus, o Senhor prometeu que seria conosco, que como o Senhor foi com Moisés, seria comigo, e agora, olha, Senhor, o que dirão os cananeus de nós? O que será do teu grande nome, do teu santo nome? Porque, Senhor, nós perdemos a batalha para uma aldeia pequena, o que será de nós? Naquele momento, o Senhor diz para Josué, Josué, levanta-te, deixe de estar prostrado, porque houve anátema no meio de vós. Portanto, irmãos, o texto do capítulo 7 começa dizendo, e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. E eu pergunto para você, o que é prevaricar? Esta é uma palavra do direito. Prevaricar significa simplesmente, quando nós falamos em prevaricar, estamos dizendo de tomar uma atitude para você evitar, quando você quer fazer alguma coisa, quer ganhar uma vantagem pessoal. Quando você desobedece voluntariamente para adquirir uma vantagem imediata. Você sabe aquilo que é certo, sabe o que tem que fazer, aquilo que é correto, mas você, para facilitar ou para adquirir algum tipo de benefício, você simplesmente desobedece sabendo que está errado. E é isso que o Senhor diz, olha, o povo de Israel prevaricou, eles deixaram de fazer aquilo que eu mandei, e eles tocaram no anátema, na coisa condenada. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que o Senhor usa o verbo no plural, ele diz prevaricaram, ele diz Israel pecou, ele coloca no coletivo, ele coloca a situação de pecado, um pecado geral, de toda a comunidade, toda a nação de Israel, um ato individualizado, vai ser potencializado e vai fazer com que toda a nação sofra. Entenda uma coisa, irmão, quando você perde uma batalha, você não perde sozinho. Quando você prevarica, você leva outros a sofrerem consequências que você mesmo causou. Quando você erra, quando eu erro, quando nós erramos, o erro não é apenas particular, individual. O erro é comunitário. Nós temos que entender isso aos olhos de Deus. Quando alguém da congregação falha, toda a congregação falha. Talvez porque falhou no apoio, talvez falhou no aconselhamento, falhou talvez na edificação, na consolidação. Nós temos que entender que a responsabilidade é nossa de ajudar uns aos outros. Josué, portanto, naquele momento, ele percebe que havia o erro. E Deus disse para ele, olha, faz o seguinte, Josué, separa as tribos, coloca as 12 tribos na minha presença. E eu vou dizer quem é que cometeu o anátema. Naquele momento, ele chama as tribos, das 12 tribos, uma delas é selecionada, a tribo de Judá. De Judá, uma família, a família a família de Zerá, também é separada depois, Abdá, e por fim vai chegando, vai se aproximando, e vai chegando até uma família pequena, a família de Acã. E quando chega em Acã, Josué olha para Acã e diz, Acã, o que fizeste? O que você fez, Acã? Diz o que você fez. E Acã disse, olha, Josué, no meio da batalha, no meio dos despojos,
eu vi uma capa babilônica, aquela capa me chamou a atenção, aquela capa tão bonita, eu não me segurei, eu quis para mim, eu peguei a capa, lutei um pouco mais, encontrei prata, escondi a prata, encontrei um lingote, uma cunha de ouro, peguei aquele ouro e escondi, coloquei tudo debaixo da minha tenda, sobre a bagagem, eu guardei e escondi, tudo está na minha tenda, Josué. E aí eu vejo uma coisa bastante grave, irmãos, porque às vezes nós queremos vantagem, queremos facilitar para nós e só estamos causando problema para a gente, para a igreja e para a nossa família. E nós tratamos de normatizar ou normalizar aquilo que aos olhos de Deus continua sendo anátema. Outra palavra para traduzir anátema é a palavra maldição. É maldição para a sua vida quando você esconde o anátema. É maldição para nós, para a igreja, quando nós sabemos que temos que viver a verdade e andamos no engano. Não queira vantagem para si, quando você vai prejudicar todo o corpo, todo o Israel de Deus. Quando nós olhamos na situação de Acã, eu vejo que ele escondeu duas coisas, em duas categorias. A primeira delas foi aquela da destruição. A capa tinha que ser destruída. Todo anátema, toda coisa que é aos olhos do Senhor separada, aos olhos do Senhor contaminada, deve ser abandonada, ou destruída, ou consagrada para Deus. A capa, ela foi para ser destruída. Não dava para continuar com a capa. Você lembra, por exemplo, do cego de Jericó? Ele não poderia ficar com a capa. Ele tinha que entender que aquela capa tinha que ser abandonada. Irmãos, Acã tinha que entender que por mais bonita, por mais interessante, por mais desejável que fosse aquela capa tinha que ser destruída. Deus quer que em nossas vidas algumas coisas que aos olhos de Deus são erradas sejam completamente destruídas. Não é normal o crente enviar nudes, não é normal o crente usar as redes sociais para se autopromover, não é normal, querido irmão, que você, jovem, namorando, escolha o namoro à corte, não é normal que você, como crente, servo de Deus, queira simplesmente dormir com alguém, achando que isso é a coisa mais normal do mundo. Não é normal. Aos olhos de Deus é anátema, é maldição. Diz a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, versículo 14, que comunhão há entre a luz e as trevas, que sociedade entre o ímpio, entre o fiel e o infiel. Não há nenhuma união, não há nenhum consenso, não há nenhuma parte entre um e outro. Irmãos queridos, nós temos que entender que no pecado de Acã, algumas coisas têm que ser destruídas. E eu me alegro no Senhor, porque neste encontro com Deus, eu vi muita gente destruindo a capa velha, jogando fora as coisas velhas. Isso é maravilhoso aos olhos do Senhor nosso Deus. Mas eu não entendo como algumas pessoas, sendo crentes em Deus, ainda querem viver a velha vida. Hoje pela manhã, conversando com um jovem irmão, casado, disse: pastor, faz tempo que eu estou lutando pelo meu casamento, pastor, eu tenho me esforçado, eu tenho feito o máximo por ela, procurando agradar em tudo, não é que eu queira me gabar, mas eu tenho me esforçado, eu sei que ele é um irmão esforçado, mas a esposa não reage, a minha esposa está blindada, pastor, ela simplesmente não quer a cura, não quer tratamento, e quando a pessoa não quer tratamento, é complicadíssimo, irmãos. Por quê? Quando a pessoa não quer tratamento, o que vai acontecer? Está fadada à destruição. Entenda uma coisa, irmão, eu aceito que você, como novo convertido, passe pelo encontro, ou velho convertido, passe pelo encontro, jogue a capa velha fora, seja ela destruída em nome de Jesus. Eu entendo isso, eu entendo que você quer abandonar, mas eu não consigo assimilar que alguém estando tanto tempo na casa do Senhor queira esconder aquilo que está visível e patente aos olhos de Deus. Se você está mal no teu relacionamento, procura aconselhamento. Irmãos, nós temos pastores aqui de verdade, irmãos. Nós temos bons pastores que querem ajudar você. Agora, se você simplesmente tenta esconder, do que vai adiantar? Vai ser fadada à destruição. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, o anátema tinha que ser destruído. Por isso, eu rogo a você, em nome de Jesus, que você tire daquilo que está secreto, traga a luz, porque Deus quer tratar, Deus quer resolver, Deus quer sarar. Toda podridão tem que sair em nome de Jesus.
Quando nós olhamos na palavra de Deus, eu vejo que não era apenas a questão do anátema que tinha que ser destruído, tinha a questão do anátema também que tinha que ser consagrado. Vamos voltar para o texto. Eu quero voltar para o texto da segunda carta aos Coríntios. Eu quero ler com você para assimilar bem aquilo que tem que acabar no nosso meio. Capítulo 6, versículo 14. Diz a Bíblia: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Irmão, infiel não é o mesmo que incrédulo. Fica aí no texto. Quando nós falamos em incrédulo, é aquele que não compartilha conosco a mesma fé, é aquele que é descrente, esse é incrédulo. Mas o infiel é aquele que, sendo crente, não quer ser fiel àquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, quando eu paro para pensar, eu começo a ver algumas situações que me causam tristeza. Tem que mudar. Não basta ser crente, tem que ser fiel a Deus. Eu me recordo, um certo casal, conheci há muitos anos atrás, que cantavam música sertaneja cristã, eles louvavam ao Senhor, um casal que aos meus olhos era um exemplo, até que um dia ele me chama e disse: Cid, posso falar com você? Eu disse: claro, irmão. Era muito jovem, ele era casado, disse: eu quero contar algo para você nunca esquecer, que você compartilhe com quantos você possa, para ajudar os jovens da sua igreja no futuro. Eu não sabia o que ele estava querendo me dizer, mas naquela hora ele falou para mim o seguinte: olha, Cid, uma certa vez, quando eu era jovem como você, eu fui para a vigília, subimos um monte, e ali os jovens todos se reuniam para a vigília do monte, uma coisa maravilhosa, uma graça tão presente, o Senhor inundava os corações com a sua presença, e depois os jovens saíam na madrugada, voltavam para casa, pegavam os ônibus, voltavam alegres, cheios do Espírito Santo. Ele foi para a vigília, e no final da vigília, como era também comum entre os jovens se entreolharem, procurarem alguém para paquerar, de repente aquele jovem olhou para uma jovem, se interessou por ela, e aquilo foi algo mútuo, e da vigília eles foram direto para um motel. Ele era crente, mas não era fiel. Naquele momento, depois que tudo termina, ele adormece naquela cama de motel, ele tem um sonho. Disse: Cid, eu sonhei que eu estava construindo uma casa, e eu construí uma casa com ela, e aquela casa era toda de vidro, as paredes de vidro, janelas de vidro, podia se ver tudo que estava dentro daquela casa, e eu estava colocando o telhado da minha casa de vidro, quando de repente eu caí do telhado, e aquela casa se despedaçou toda, e eu me cortei por inteiro, fiquei todo cheio de cortes. Eu acordei, quando eu acordei, eu estava do lado dela na mesma cama, e eu comecei a chorar. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: não chore, agora já está feito, vamos nos casar. Ele tentou consertar aquela situação, confessou, ele simplesmente agora estava casado, tinha um ministério de música, louvava a Deus, mas não era feliz. A grande questão, irmãos, que quando nós simplesmente destruímos os planos de Deus para nossas vidas, por mais que nós queiramos consertar, nós podemos cometer o grave erro de simplesmente tentar abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Eu não estou falando aqui que você não pode se arrepender. Arrependa-se sim, porque no arrependimento Deus pode fazer muita coisa. Ele estava arrependido, mas a verdade é que há certas coisas que não tem conserto. A verdade é que eu nunca esqueci daquele sonho daquele meu irmão. Eu guardei aquilo no meu coração. Eu entendi que não basta ser crente, tem que ser fiel ao Senhor. Quantos querem ser fiéis a Deus? Jovens, seja fiel a Deus. Quando o seu pai e a sua mãe diz não, eles sabem o que estão dizendo, sabem por que dizem não para você. Simplesmente não é normal. O mundo pode achar que é normal casal jovem, conviver, dormirem juntos, aos olhos do Senhor. Não é normal. Bem-aventurado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus, o Senhor, julgará. É a palavra do Senhor que diz: Deus não muda a sua palavra, Ele é fiel. Quando eu olho nas coisas contaminadas, naquilo que Deus simplesmente mandou abandonar, Ele disse que o anátema tinha que ser destruído ou tinha que ser consagrado. E aí eu paro para pensar, o que é que Ele escondeu para si?
escondeu para si a prata e o ouro. Aquilo que era para o Senhor, ele tomou para si. Irmãos, tem coisas que são do Senhor, são dele, para ele são todas as coisas. Entenda aqui, o seu tempo não é apenas seu, o seu tempo agora também é do Senhor. Consagre o seu tempo. Quando eu olho para nós, eu olho para você, eu vejo em você tanta saúde, e eu me alegro, tanta juventude, tanta vitalidade. Você pode ser útil para Deus. Deus quer usar a sua vida. Invista o seu tempo, gaste a sua energia, use o seu corpo para a glória de Deus, glorifica o Senhor no teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Voltando para o texto, diz, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio dele, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Olha só o que Deus está dizendo para nós. A mesma coisa do anátema no Antigo Testamento está presente para nós hoje aqui. Deus quer que nós consagremos a Ele aquilo que é dele por direito. A sua vida é do Senhor, amém? Você pertence ao Senhor. Glorifique, pois, a Deus no vosso corpo, porque é Deus quem quer fazê-lo. Hoje, ainda à tarde, alguém me chamou, disse, pastor, o pastor sabe que faz tempo que nós não estamos indo à igreja por causa da pandemia, nós queremos voltar. Disse, nós podemos voltar? Disse, amém, claro que sim, podem voltar. Pastor, tem uma outra coisa. Pastor, nós ficamos vários meses sem congregar, mas o nosso dízimo está guardado aqui, pastor. Nós podemos entregar o nosso dízimo na casa do Senhor, de todos os meses que nós não fomos à casa do Senhor? Eu disse para ela, claro que sim. A verdade é, irmãos, que há pessoas que sabem que aquilo que é consagrado ao Senhor é do Senhor, e o que é do Senhor nós não tocamos, porque pertence ao Senhor. Eu sou pastor, mas eu não posso tocar naquilo que é do Senhor. O que é do Senhor é do Senhor, o que é meu é meu. No meu celular ainda hoje apitou, pagar o dízimo. E aí eu entendi que amanhã vai amanhecer o dia, eu vou ter que ir ao banco e vou ter que depositar o meu dízimo para a missão apoio. Por quê? Porque eu também sou dizimista fiel. Eu entendo que aquilo que é do Senhor pertence ao Senhor e é consagrado ao Senhor. O que é do Senhor é do Senhor, o que é meu, o que é seu é seu. Mas aquilo que pertence a Deus deve ser dado ao Senhor. Me recordo de um certo irmão que chegou para mim, pastor, eu estou endividado até a cabeça, pastor. Não sei o que eu faço com o meu cartão de crédito. Eu falei assim, você me permite? Dá aqui o seu cartão para mim um instantinho. Peguei o cartão, balancei, eu posso? Ele disse, ok, pastor, eu posso? Ele disse, pode. Eu peguei, quebrei. Disse, Deus te abençoe, a partir de hoje está cancelado o teu problema. Ele desesperou. Pensou, como é que eu vou passar o mês agora? Como é que eu vou chegar até o final do mês? Mas, irmão, depois de algum tempo, alguns anos depois, veio me agradecer. Simplesmente porque as vidas estavam saudadas, estava tudo resolvido, e ele não passou fome. Deus o fez sobrevivente. Aleluia. Irmãos, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, vale a pena. Entenda uma coisa, você que tem uma aliança no altar com o teu marido, não fui eu que escolhi ele para você. Você fez uma aliança, então agora cumpra a sua aliança, Deus vai honrar. O casamento é algo consagrado a Deus, você consagrou ao Senhor, Deus vai honrar. Receba a tua esposa, receba o teu esposo, lembre que a aliança feita no altar é preciosa aos olhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda nessa semana fui visitar um casal, chegando na casa deles, eu já os conheço há bastante tempo, e chegando lá, eu simplesmente comecei pedindo para que eu fosse orar pela casa deles, e orando por eles, mas eu senti um incômodo a fazer aquela oração, e eu fiz uma pergunta. Posso perguntar uma coisa para vocês? Eu os conheço há bastante tempo, há quase 2 décadas eu os conheço, mas eu quero fazer uma pergunta. Vocês são casados?
Ela olhou para mim e disse: não, pastor, na verdade, nós nunca casamos. Ela falou para mim assim: olha, pastor, ele não quer casar. Aí eu entendi. A pessoa, o casal é meu amigo há tantos anos, mas não basta ser amigo do pastor, tem que ser amigo de Deus, tem que querer fazer as coisas segundo a vontade de Deus, tem que querer agradar a Deus. Se você quer agradar realmente ao Senhor, faça as coisas segundo a vontade de Deus. Eu paro para pensar que quando Acã viu o que tinha acontecido naquele momento, ele estremeceu. Josué tinha que cumprir a vontade do Senhor, porque Deus tinha avisado antes: não toqueis no anátema, não toqueis nada consagrado. Eles tocaram. Todo aquele que tocar o anátema será destruído. E aí eu paro para pensar que quando nós não destruímos aquilo que nos destrói, é um problema de autodestruição. Você se destrói. Não destrua aquilo que Deus quer edificar. Entenda isso. Quando Acã percebeu o mal que tinha feito, foi lá, cavou a terra debaixo da tenda, tirou a bagagem, começou a extrair, tirou a capa, tirou a prata, tirou o ouro. Naquele momento, olhou talvez ternamente para os seus filhos e pensou com ele: o que foi que eu fiz? Que tragédia que eu fiz com a minha família? Agora ele, a esposa, os filhos e tudo que lhes pertencia teve que ser destruído e foram apedrejados diante de todo Israel. Naquele momento, aquele lugar se chamou Vale de Acor, que quer dizer Vale da Perturbação. E a perturbação cessou no meio de Israel. Quando nós entendermos, irmãos, que aquilo que nós fazemos prejudica todo o corpo, pode causar problemas para toda a igreja, nós devemos pelo menos pensar nos nossos irmãos. Sabe por quê eu evito pecar? Eu sou um pecador como você, lutando contra o pecado. Sabe por que eu evito pecar? Porque eu tenho reverência, eu tenho temor a Deus, e eu tenho temor de ferir o coração dos meus irmãos. Pare para pensar que tragédia seria se o pastor se cair em pecado. Como seria? Quantas pessoas que simplesmente olham para mim como exemplo, isso me dá força para continuar, para perseverar, isso dá força para dizer não ao pecado, bater a porta na cara do diabo e dizer: diabo, em nome de Jesus, saia, não deis lugar ao diabo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu paro para pensar, e eu vejo que Acã deve ter realmente se perturbado naquele vale da perturbação. Mas lá em Oséias 2, você fala a palavra do Senhor claramente: eu transformarei o vale de Acor em porta de esperança. Você não está ainda em Acor. Deus te chama hoje, e Ele te chama a revelar aquilo que está oculto, trazer aos pés do Senhor. Vamos ficar em pé. Tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Que a ira do Senhor não ceda contra nós. Esta mensagem é ganhando batalhas perdidas. Eles voltaram a pelejar contra Ai. Depois da limpeza feita no arraial, eles venceram. Deus quer que você vença. Ele não quer que você seja derrotado. Eu não estou pregando aqui boas obras apenas. Estou pregando a fé que é do Filho de Deus. Estou pregando para você que de repente, quando você for tentado, possa lembrar dessa mensagem, dizer não. Eu vou dizer não ao pecado. Eu vou passar ileso nessa. Eu vou servir ao Senhor. Não quero despojo de guerra. Eu quero vencer a guerra. Aleluia. Vou vencer todas as minhas guerras em nome de Jesus. Deus quer que nós vençamos no poderoso nome do Senhor. Tem gente lutando aqui, irmãos. Tem dois tipos de pessoas aqui nesta noite. Tem gente lutando contra o pecado. Ainda hoje alguém veio na minha sala e disse: pastor, chorando, veio dizer: pastor, faz muitos anos que eu venho lutando. Eu estou lutando contra o cigarro, pastor. Como não se comover? Como não ajudar alguém que está lutando há tanto tempo e não consegue vencer, mas vem e diz: pastor,
eu quero me libertar, eu quero vida nova, eu quero passar este estágio na minha vida. Quando nós, irmãos, que nos confessamos, quando nós lutamos, então nós damos uma porta aberta de esperança para nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade de tirar toda a perturbação e trazer calma para nós, trazer calma para nossa casa, nos libertar de todo medo, da ansiedade. Ele quer fazer isso por você hoje. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Pare de ser blindado, joga fora a blindagem, tira fora toda essa roupagem que te prende, que te faz parecer aquilo que você não é. Seja real diante do Senhor. Vá na tua tenda agora, na tua casa, e de repente vai lá e vasculha: isso aqui está errado, isso aqui na minha rede social não está certo não, eu vou jogar fora em nome de Jesus, isso está errado. Quando nós olhamos, irmãos, tem gente lutando contra o pecado, mas também tem gente lutando para esconder o pecado. Aí é mais triste, porque esta luta, irmãos queridos, se você está andando com infiel, é porque você vai começar a ser infiel. Tem gente em nosso meio que parece crente, mas não é crente. Senta nesse banco, mas não se veste de santo. Tem gente entre nós que simplesmente veio para perturbar a paz do povo de Deus. E de repente, tem até lista: com essa já saí, com essa eu já saí. E como é que fica, irmãos? Isso aos olhos de Deus. Deus pede santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus quer de nós reverência e santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vasculhe a tenda do teu coração e comece a refletir que Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Ele nos chama a santidade. Ele chama você a ganhar as suas batalhas. As suas batalhas são para serem ganhas em nome de Jesus. Você nasceu para conquistar e para vencer em nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Deus Pai, Deus Pai, o Senhor tem dito: tirai do meio de vós o imundo, eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós me sereis filhos e filhas. Senhor, nós cantamos hoje: eu quero ser segundo o coração de Deus. Senhor meu Pai, aleluia, nós entendemos a nossa responsabilidade, Senhor. Senhor, não é normal. Não, Senhor meu Deus, não é normal. Quando nós, Senhor meu Deus, nos conformamos com o estado de pecado, não é normal. Hoje Deus quer fazer algo novo. Deus passeia no meio do arraial. Deus visita as nossas vidas. O Deus santo e verdadeiro, que nos sonda e nos conhece, Ele nos visita. Ele diz: chamado à santidade, chamado ao temor do Senhor. Hoje é dia de renovação, hoje é dia de transformação. Nós dizemos diante do Senhor, e Deus diz para nós nesta noite: tirai o anátema do meio de vós, tirai o anátema do meio de vós, e eu vos receberei. Hoje é dia, Senhor Deus, de limpeza. Pai, trata em nossos corações, Senhor. Leva-nos, Pai, a arrependimento. Nós rogamos nesta santa ceia, Senhor, que o Senhor trate profundamente conosco. Obrigado, Deus, por esta noite. Pai, o ímpio pode contar vantagem, mas eu sei que no nosso meio, Senhor, tem gente santa, tem gente lutando contra o pecado, tem gente vencendo, Senhor meu Deus, as suas guerras. Pai, eu te louvo, Senhor, porque não vai ser num vilarejo qualquer que a gente vai perder a nossa batalha. Nós viemos para conquistar a nossa Canaã e para trazer glória ao grande nome do nosso Deus. Pai, obrigado por esta noite, meu Deus. Livra-nos da prevaricação e guarda-nos do anátema. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus guarde a tua vida na santidade e no temor do Senhor. E se porventura você percebeu que tem alguma coisa escondida, vai lá, cava, joga fora hoje, põe aos pés de Jesus, Ele vai te perdoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar.